E essa palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, ela fala sobre por que eu fui chamado. Por que eu fui chamado? Sabe, hoje as pessoas, elas questionam muito isso, né? E será que eu tenho chamado? Sabe, queridos, isso não deve mais ser um ponto de questionamento para mim, nem para você, nem para o colíder, nem para um diácono. E a palavra que eu quero compartilhar com você hoje fala sobre a visão elementar da igreja, né? Eu há um mês atrás, mais ou menos, eu fiz um planejamento como pastor, diante dessa retomada que nós teríamos como igreja, de como nós deveríamos andar. Então eu estou direcionando por áreas da igreja, e a liderança ela não pode ficar de fora, ela tem que estar bem ativa nesse aspecto. E quando nós olhamos lá para Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, né? Nós temos um entendimento, quando nós olhamos aqui, Gênesis 26, ao versículo 31. Também disse Deus, façamos o homem, Gênesis 1, versículo 26. Também façamos o homem, a imagem conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as aves em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde que lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã ao sexto dia. Querido, aqui nós vemos que Deus criou o homem para governar. Deus, ele criou o homem e deu ao homem a incumbência de governar, desde a formação do homem, desde a criação do homem. E é muito interessante quando nós entendemos isso, porque que ao longo da vida da humanidade, o homem vai perdendo essa característica, vai tendo, quanto mais vai passando o tempo, o homem vai tendo mais dificuldade de entender quem ele é. Querido, nós fomos criados com um propósito específico, para liderar e para governar. E quanto mais o tempo passa, mais o homem vai saindo desse propósito, mais ele vai tendo dificuldade desse entendimento, mais ele vai achando argumentos para não estar nesse propósito. Porque o pecado, ele trouxe morte, então ele causa limitação, e ele vem destruindo o propósito original do homem em Deus. E quando nós entendemos, o que foi? Estou filmando porque eu quero guardar essa palavra, eu quero mandar para aqueles que estão trabalhando, não pôde vir hoje, que eu quero que eles ouçam, e eles vão fazer um resumo da palavra para mim depois. Amém? Sabe, queridos, porque é muito importante você entender esse momento, sabe? Porque a liderança, ela precisa entender esse momento que a igreja do Senhor está vivendo na terra, sabe? E se nós não entendermos esse momento, nós não vamos cumprir o nosso papel, nós vamos ficar aquém daquilo que Deus tem para nós. O sangue de Jesus, ele foi derramado na cruz, querido, e nos tornou novamente. Deus, ele veio trazer o padrão original através de Jesus na cruz. Ele vem restaurar o casamento ao modelo original, e ao homem também ao modelo original, de como Deus criou o homem para governar. E nós temos muita dificuldade com isso, porque governar, a quem mais é dado, mais é cobrado, e nós, seres humanos, temos dificuldade com isso, de sermos cobrados, porque são muitas coisas que a vida nos oferece,
são muitos atrativos, são muitas coisas para nos dispersar e nos tirar do foco. Querido, e por trás disso tem um inimigo, que ele é único. Por trás de tudo isso tem um inimigo que quer nos roubar, que quer nos tirar do foco. Então nós precisamos entender que nele nós podemos fazer a sua obra de restauração e de governo. Deus, ele quer nos restaurar a posição de governo, de liderança. Quando nós olhamos para o lar, para a família, quando nós olhamos lá em Gênesis 2,15, quando fala assim, ó: tornou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e para guardar. O decreto de Deus sobre nós é de sacerdócio. Cuidar do jardim, cuidar da nossa vida, nossa família, nossa comunidade, também proteger aquilo que Deus tem dado a nós, é autoridade. Mas muitas vezes o diabo, ele tem usurpado essa autoridade. Muitas vezes o maligno, ele tem nos enganado, ele tem nos dispersado. E o que é mais carente hoje nas famílias? Homens que governem e guardem a sua casa. Quando o homem não consegue guardar e governar e ser um sacerdócio dentro da sua casa, dificilmente ele vai conseguir fazer isso na igreja. E se você for conversar com 10 mulheres, 8 ou 9 vai falar para você da dificuldade que elas estão encontrando dentro de casa, no sacerdócio do marido. Se você for conversar com 10 mulheres cristãs, você vai ouvir de 8 a 9 falando que elas têm dificuldade, porque a dificuldade delas de romper é que o marido tem dificuldade de romper no sacerdócio, na vida espiritual e ministerial. Porque o inimigo tem usurpado isso, ele tem roubado isso do homem. Então por isso que a igreja, a sociedade, ela tem passado pela crise da liderança. Porque começou lá atrás. Qual foi a sugestão do inimigo? Atingiu Eva. E Adão, ele não guardou como deveria guardar. Ele deixou ser induzido por Eva. Ele deixou ela só. E ao mesmo tempo, quando ela ofereceu a ele era para conhecer a palavra que Deus tinha direcionado, e ele era para dizer não foi isso que Deus disse, não podemos comer desse fruto. Esse era o papel de Adão, mas ele comeu, e depois quando ele foi confrontado, ele botou a culpa em Eva. Ele não assumiu, falou: não, realmente nós pecamos, o pecado foi nosso. Se eu comi, foi porque eu pequei. Eva foi a mulher que o Senhor me deu. Então a liderança, ela começou ali, e ela vem se arrastando. Jesus vem, morre na cruz, nos dá um comissionamento. Mas o que acontece? Quando Jesus, ele fala assim: rogai ao Senhor da seara para que ele mande trabalhadores, porque são poucos os trabalhadores. Porque Jesus constatou isso, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus olhou e viu isso. Jesus olhou para a multidão e falou assim: Jesus teve compaixão da multidão, porque era uma multidão que andava como ovelhas sem pastor, sem liderança, sem direcionamento. Jesus constatou isso. Ele morre na cruz, ele acompanha 12 pessoas, ele discipula, ele investe, mas ele fala para aqueles homens: façam discípulos, porque fazer multidão não adianta. Sabe, queridos? Então nós vemos ali a dificuldade de liderança. A sociedade, né, a religiosidade nos ensina que estamos à mercê da sorte, né? Não é. Eu acho que foi um engano, que foi um equívoco. Eu não fui chamado para ser líder, né? Talvez eu dei sorte aqui, acolá. Uma coisa foi bem sucedida. Liderança, ela é desenvolvida, querido. É lógico que tem pessoas que têm temperamentos que são mais fáceis de se tornar um líder. Mas quando você olha para a palavra, você vai ver homens de Deus, grandes líderes, com temperamentos diferentes, que foram desenvolvidos na sua liderança. Você vai ver homens de Deus, que a sua liderança foi desenvolvida, mesmo com temperamentos tão distintos. E quando nós entendemos isso, querido,
Sabe, a palavra nos mostra que os decretos de Deus são restaurados em Jesus, e podemos resgatar a nossa missão sacerdotal aqui na terra. Quando nós olhamos o ID, que Deus deu ao homem, que está em Mateus 18, 28, 18 a 20, quando nós olhamos para isso, Deus nos capacitou para executarmos a sua obra aqui na terra, através desse texto de Mateus 28. Todo aquele que é cristão de verdade, ele crê nessa palavra, ele age em cima dela. Querido, todas as pessoas que estão no leito de morte, presta bem atenção nisso que eu vou te falar. Obrigado, pastor. Todas as pessoas, ela vive uma vida toda, e se você for conversar com todas as pessoas que teve a oportunidade de ouvir uma pessoa que estava consciente no final da sua vida, ela ouviu alguns relatos assim, muito parecidos. Olha, que pena que se eu pudesse voltar, eu faria diferente, isso e aquilo, porque eu dei muitas prioridades para coisas que não eram importantes. Eu me arrependo disso, me arrependo daquilo. Quando você olha para o livro de Eclesiastes, Salomão, no final da sua vida, na sua velhice, ele escreve Eclesiastes. E qual a constatação que ele começa o livro de Eclesiastes? O que ele fala? Ele viveu uma vida cheia de luxo, de prazer e de riquezas. E no final da vida, o que ele escreve? Tudo é vaidade de vaidade. Sabe, queridos, quando nós olhamos para o livro de Mateus, capítulo 28, as últimas palavras de Jesus, antes de ir ao céu, ele dá uma comissão. É como se Jesus estivesse falando assim, ó, eu vou, mas eu vou voltar, mas o mais importante que eu quero falar para vocês, está aqui. E Jesus fala então, Mateus 28, 18 a 20, quem achou, pode ler para mim, por favor. Jesus aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra é dada. Portanto, também façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. O que Jesus fala? Olha, lembre-se disso, eu estou com vocês, estou indo ao Pai, vou voltar, mas ide, fazei discípulos, ensinando a guardar, porque quando você ensina uma pessoa a guardar o princípio, a fazer daquela pessoa um discípulo, querido, não são qualquer vento de doutrina que desvia uma pessoa, que se torna um discípulo, não são coisinhas. E você olha para a multidão hoje das igrejas, você vê pessoas vulneráveis, você vê pessoas frágeis, você vê crente fraco, você vê pessoas que qualquer coisinha desvia, vai para o mundo, muda de igreja, não tem raiz aqui, não tem raiz ali, não tem identidade, são pessoas que é o que Paulo fala, vento de doutrina leva as pessoas para todo lado, não são discípulos. E Jesus fala assim, olha, eu estive aqui, eu vi como age a multidão, eu investi 3 anos na vida de vocês, e estou falando para vocês o seguinte, façam discípulos, porque a multidão ela é volátil, e quando nós entendemos isso, que são as últimas palavras de Jesus, Jesus nos deu, foi autoridade para uma grande comissão, ele fala, estou convosco, é dado toda a autoridade, ele nos deu autoridade para isso, e quando nós entendemos isso, querido, que a autoridade já nos foi delegada, fica mais fácil, você não está só, você não está só nessa jornada, Jesus já liberou a palavra que Ele está conosco, e Ele deu toda a autoridade, e muitas vezes, você sabe o que acontece? Porque muitos de nós ficamos cansados da liderança, do peso da obra, porque nós achamos que é na nossa autoridade, é na nossa força, e é do nosso jeito, e não é do jeito de Deus, é na dependência do Senhor, e é com alegria, com privilégio, com entendimento, falar assim, cara, eu estou fazendo isso, porque Deus me chamou para fazer, isso é o que Deus espera de mim,
Isso foi o último pedido de Jesus, foi uma ordenança de Jesus: vão e façam discípulos. O que eu fiz de vocês, façam de outras pessoas. Sabe, irmãos? E Paulo, ele retifica isso nas suas cartas: ensina a homens fiéis o que de mim aprendeu. Isso é fazer discípulos, e nós precisamos entender isso. Quando nós olhamos, alguém pode abrir para mim em Salmo 115, versículo 16, outra pessoa abre para mim aí, Danilo abre para mim em João 14, 12. João 14, 12, Salmo 115, 16. Quem achou o Salmo 115, 16? Mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. A terra ele confiou a quem? Aos homens, não foi aos anjos. Irmão, Deus nos deu a terra para governar nela, para viver nela. Tem uma passagem que eu gosto muito, quando o povo de Israel, ele vai para o cativeiro da Babilônia, e ele vai para o cativeiro babilônico, e mesmo no cativeiro, cumprindo uma sentença que Deus tinha falado que eles iriam viver aquilo, era o propósito de Deus que eles vivessem aquilo, e eles não eram para viver naquele cativeiro, naquela crise de 70 anos, chorando, resmungando: ai meu Deus, o que é isso? E agora estamos sendo castigados. Era o povo de Deus, Deus não abandonou o povo, mesmo eles estavam ali cumprindo uma sentença, e Deus não abandonou, e Deus vai: vivam a vida, coabitai, tenham filhos, multiplicai, cumpram o propósito para o qual eu criei vocês, para cumprir o propósito, multiplicar, vivam a vida, façam o que tem que fazer, tenham filhos. A terra Deus deu aos homens, querido. E o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? É uma pergunta que eu quero te fazer. Por que eu fui chamado? Você acha que você foi chamado, querido, só para viver essa vida terrena mesmo? Tem muitas pessoas hoje dentro das igrejas, irmão, muitos líderes que estão achando que a vida deles é deles. Irmão, eu tenho uma notícia para você: tua vida não é sua. Se você acha que a tua vida é tua, você está no engano, você está na mentira. Enquanto nós acharmos que a nossa vida é nossa, nós não vamos cumprir o propósito de Deus. Paulo fala assim: eu tenho que morrer. Se Cristo morreu por todos morreu por um. Irmão, e quando eu achar que a minha vida é minha, tem alguma coisa errada, irmão, sabe? João 14, 12. Oi, meu irmão? Esqueceu? João 14, 12, o que está escrito ali? Digo a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tem realizado. Quem está dizendo? Fará coisas ainda maiores que Quem está dizendo isso? eu estou indo para o Pai. Quem é que está dizendo isso? Quem é que está dizendo isso? Jesus. Sabe, irmãos, Jesus está dizendo isso. Pastor, sou está assim, brabo? Não estou brabo. É porque o meu papel como pastor, eu preciso me posicionar diante da liderança, diante da igreja, dar um norte, dar uma direção. É o meu papel. Porque nós vivemos aí quase 2 anos, querido, assim, inerte, sendo levado por essa marola, meu irmão, e está na hora da gente sacudir a poeira, como dizem, sacudir a poeira, irmão, deixar as coisas para trás e prosseguir, que nós temos um objetivo. Nós somos uma igreja que tem uma identidade. Você precisa entender e vestir essa camisa, eu e você. É importante nós entendermos isso, é fundamental entendermos isso, queridos, tá? Então Jesus nos deu autoridade. O texto que foi lido: obras maiores vocês farão. Cara, foi Jesus. Se Jesus falou, irmão, cadê essas obras maiores? Você sabe o que é uma obra maior? Felizes é aqueles que não me viram e creram. É aqueles que não viram Jesus e creram. Isso é uma obra maior. Aqueles que viram Jesus e creram, como Tomé: deixa eu tocar para ver. Não, irmão, nós somos felizes, porque nós não vimos Jesus, não precisamos ver Ele para crer, nós cremos por fé.
e temos Ele por Senhor, por fé. Quando nós entendemos isso, não estamos na terra apenas, irmão, olha aqui para mim, presta atenção, fala para a pessoa, você não está aqui nessa terra apenas para trabalhar e pagar a conta. Se a tua vida se resume em trabalhar e pagar boleto, você é o pior, mais miserável dos homens. Você acha que a sua vida é só trabalhar para pagar boleto, irmão? Comer, dormir, acordar, trabalhar, pagar a conta. Meu Deus, que estresse, que estresse. Irmão, nossa vida não se resume a isso. Não, mas o diabo ele quer achar, ele quer trazer uma consciência de que a vida é isso aí, irmão. E se você acha que a vida é isso aí, minha filha, a vida vira um inferno. A vida é prazerosa. Quando Deus fala para o povo de Israel, viva a vida, tenham filhos, multipliquem-se, que foi para isso que eu criei vocês. Querida, a unção da multiplicação está em nós, foi dada lá no Éden, Jesus resgatou na cruz, e ele fala, ide, façam, o problema é que nós não obedecemos. O problema é que nós ficamos tão envolvidos com as coisas, e nós não tomamos posse dessa regeneração, da originalidade que Deus nos deu. Nós não tomamos posse, somos rebeldes, desobedientes, ouvimos uma palavra dessa, muitas vezes, saímos daqui e continuamos levando a nossa vida do mesmo jeito. Nós temos essa capacidade de fazer isso, sabe, irmãos? Mas em nome de Jesus, eu quero crer que essa palavra ela vai entrar no teu coração, você vai entender esse propósito, sabe, irmãos? Fomos comissionados para servir o reino. Uma vez que somos nós que temos autoridade na terra, a terra foi nos dada, que é o que diz o salmista no Salmo 115, a terra Deus deu aos homens, e ele fala assim, eu dei autoridade a vocês, e ele fala, coisas maiores, fala, querido, está tudo nas nossas mãos. Então, querido, por que somos uma igreja em célula? Por que somos uma igreja? O que é uma igreja em célula? A gente tem que falar mais disso, a gente para de falar, né? A gente precisa saber por que nós somos uma igreja em célula. Quando a gente para de falar disso, sabe o que acontece? Aí um começa a pensar assim, rapaz, por que mesmo célula? A gente podia acabar com essa célula. De repente um líder já começa a falar para o outro, esse negócio de célula é difícil, dá trabalho, as pessoas não querem ir, pastor. Irmão, uma pesquisa feita, isso está nos livros, uma pesquisa feita em todas as maiores igrejas em células do mundo, diz o seguinte, a seguinte constatação: as células mais sucedidas não são de pessoas que são eloquentes na palavra, não são de pessoas que são carismáticas, não são de pastores e nem de pastores ou de pessoas que se acham mais capacitados do que outros. Os líderes mais bem sucedidos nas células são aqueles que, em primeiro lugar, ele ora pelas pessoas, pelos membros da célula e pelo crescimento da sua célula. Em segundo lugar, são aqueles líderes que faz o pastoreamento com eficácia, o discipulado corporal, tete a tete, pessoa a pessoa. Terceiro lugar, palavra. Olha só o que vem em segundo, terceiro, primeiro e segundo. Será que nós temos feito isso? Temos jejuado, orado, pagado um preço, profetizado, declarado, porque às vezes a célula se tornou um vale de ossos secos, e nós temos feito o quê? Nós reclamamos. Pastor, me tira dessa célula, tira essas pessoas de mim, muda de gente, porque o problema são essas pessoas, porque a célula do Eduardo é legal, olha as pessoas que estão lá, a célula do Renato é legal, eu queria liderar a célula dele, muda essas pessoas, eu não aguento mais. Mas o que nós temos feito? Muitas vezes nós transferimos a culpa, fazemos como Adão. A culpa é Eva. A culpa da célula não prosperar é dos membros que não querem compromisso. Sabe, irmãos? Você sabe por que eu estou aqui? Cumprindo o que diz Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12.
Sabe o que diz lá no versículo 12? Abre lá em Efésios capítulo 4, 11 e 12. Vamos ler? Efésios 4, 11 e 12. Vamos ler. Por favor, alguém leia para mim. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Se você ver no original, o versículo 12, no original, no grego, de preparar, fala de equipar. Deus deu aos apóstolos, aos pastores, aos profetas, aos mestres e aos evangelistas, com um propósito. Ele deu à igreja esses 5 ministérios. Nós cremos nos 5 ministérios, mas os 5 ministérios têm um propósito. No original, no grego, essa palavra de preparar fala de equipar, para que esses 5 ministérios equipe a igreja para o serviço. É isso que está dizendo lá no original, para o serviço da obra. Esse é o papel do pastor, do mestre, do profeta, do evangelista, equipar a igreja para o serviço do ministério, da obra. Esse é o meu papel. Irmão, presta atenção. Olha um rebanho de ovelhas. Nós não somos um rebanho? Sim ou não? Somos ou não somos? Irmão, não entenda que eu estou falando como heresia. Estou falando para você uma analogia, tá? Olha para um rebanho, olha lá o pastor de ovelha, olha lá o pastor com o cajado na mão e está lá as ovelhas. Aí é o seguinte: o que o pastor tem que fazer para que as ovelhas procriem? O pastor entrou na estrebaria para dar cria a uma ovelha. Você vê o pastor lá entrando lá para parir uma ovelha? Estou só fazendo uma analogia, mas você vê quem é que pare outras ovelhas? Quem é, irmão? Ovelha pare ovelha, irmão. Ovelha dá cria a ovelhas. O pastor, não entendeu? Irmão, não seria uma coisa esdrúxula o pastor entrar na estrebaria lá para poder parir uma ovelha? Mas o pastor equipa o rebanho para parir. O que ele faz? Ele alimenta, leva ela a pastos verdejantes, dá o alimento, consolida, edifica, exorta, cuida. Vem para cá, não vai para lá. Olha, está aqui, sai desse pasto agora, vem para cá. Esse pasto aqui está seco, vem para que ela tenha o quê? Saúde, para que ela possa o quê? Procriar. É lógico que eu também sou ovelha e eu também tenho que dar frutos de ovelhas. Eu fiz só uma analogia do pasto de ovelha animal, para você entender que o nosso papel, o meu papel é esse, é instigar isso, é trazer isso à tona, é trazer a palavra sobre a sua vida. É o que Jesus falou para os discípulos: vão e façam discípulos, ensina eles. É vocês que vão fazer agora, porque a terra foi dada a vocês. Exatamente. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, pastor, por que somos em células? Por que, Letícia, somos em... Por que a igreja é em célula? Porque é mais bonitinha, é melhor? Por quê? Na sua visão, por que a nossa igreja é uma igreja em células? Certo. 1 Coríntios 14, 26. Quem abriu? Pode ler. Primeiro Coríntios 14, 26. Irmão, vocês precisam me ajudar aí. Portanto, que diremos aos irmãos? Quando vocês se reunirem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra, uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Quando vocês se reunirem, um tem um salmo, outro tem um outro tem uma coisa. Tem jeito de fazer isso aqui na igreja? Tem jeito? Na igreja corporativa, na igreja grande, macro, na grande, tem jeito de fazer isso aí? Estou perguntando, irmão, tem jeito? Não, vira uma bagunça. Imagina,
Ah, Roberto, ô pastor, agora eu quero falar um salmo. Ô irmão, agora eu tenho uma palavra, uma profecia. Ô irmão, agora eu tenho uma exortação. Ô irmão, agora eu tenho... O culto ia virar uma celeuma. No templo, poucas pessoas chegam a ter a oportunidade de exercer seu ministério, porque a organização no templo se resume a louvor, palavra, ministério de criança, portaria, recepção. Acabou. É isso. Se resume o culto, o grande culto, a grande celebração. Mas lá nas casas, nós vamos colocar em evidência o que diz Paulo em Coríntios 14, 26. Uns traz um salmo, ou um traz um testemunho, um traz uma palavra de edificação, o outro no compartilhamento, olha, essa semana foi uma bênção, o outro traz a palavra, o outro adora. É assim a célula, é para ser um ambiente assim, gostoso, prazeroso de estar. Se a célula não está um ambiente prazeroso, o líder precisa fazer uma reavaliação. Primeira coisa, ele precisa mudar a sua vida de oração, orar pelos membros da sua célula, jejuar, pagar um preço, profetizar, percorrer a cerca do rebanho, do aprisco, pastorear eles. E outra, cara, o que é que nós precisamos fazer para que a célula seja atrativa? Buscar a estratégia de Deus, e Deus vai dar, e as pessoas vão querer estar lá, sabe, irmãos? Então nós estamos errando, e precisamos ter humildade para reconhecer que nós estamos errando, irmão, porque tem muitas igrejas acertando e rompendo. Amém ou não amém? Então, se nós não estamos rompendo nas células, nós estamos errando. E aonde estamos errando? Vamos corrigir e parte desses princípios aí. Amém ou não amém? Estamos juntos aqui? Vamos prosseguir? Amém? Nas células, cada membro pode exercitar seus dons, seus ministérios, que são muitos os dons, irmãos. É nas células que eles serão desenvolvidos, sabe? Sem esse tipo de reunião, será impossível a pessoa funcionar. Muitas pessoas vão ficar obsoletas. Então nas células vão se sentir úteis, sabe? E as células, ela possibilita aquilo que a Letícia falou, o pastoreamento coletivo, sabe? As pessoas pastoreando umas às outras, mais próximas, com mais facilidade. As células que se reúnem nas casas são um meio de acolhimento, querido. Cada líder pode cuidar melhor da sua célula, pois o número de pessoas é menor. As células são um lugar onde podemos conhecer os outros, e ao mesmo tempo nós somos conhecidos e reconhecidos. É na célula. Irmão, vocês me conhecem muito mais do que a igreja, porque aqui vocês conhecem muitas vezes a minha alma. Vocês conhecem quando eu estou nervoso aqui, sim ou não? Aqui é a minha célula, porque aqui muitas vezes eu não consigo, né? Porque na igreja eu não posso extravasar, às vezes, uma coisa ou outra que faz parte do meu temperamento, quando eu vejo. Mas quando eu entrar naquele carro ali, eu sei que a Rosane vai falar assim: amor, você não deveria ter falado aquilo. O Espírito Santo, ele fala, irmão. O Espírito Santo: amor, você não deveria ter falado daquele jeito, não precisava. Mas infelizmente, eu às vezes aqui na célula, vocês me conhecem, é a minha célula, e às vezes eu deixo extravasar o meu ímpeto. Minha família me conhece muito mais do que vocês, e às vezes eu boto um negócio no grupo, eu chamo, aí já foi, naquele momento ali já foi. Eles me conhecem, sabem meus defeitos, sabe, querido? E você tem os seus. Então lá na sua célula, você vai conhecer as pessoas e eles vão conhecer você. Somos conhecidos e reconhecidos. Isso faz parte da célula, sabe, irmão? Porque somos pessoas. Agora precisamos ser espirituais. Precisamos também mudar o nosso estilo de vida, que talvez é isso que está faltando nas nossas vidas, sabe, irmãos? Mais engajamento. Quando nós olhamos para 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, Pedro encoraja os líderes a pastorear o rebanho de Deus. Quando você olha lá, Pedro encorajando as pessoas, é o que eu estou fazendo aqui, encorajando você a pastorear o rebanho de Deus. O rebanho é do Senhor, as pessoas são do Senhor, não são nossas. E Pedro encoraja eles. O que é que diz aí Pedro 5,2, 1 Pedro 5,2? Quem achou, rapidinho, lê para mim aí. Cuide do rebanho que Deus lhe confiou com disposição, e não demais, não de má vontade,
não de má vontade, mas pelo desejo de servir. Cuidem do rebanho que Deus deu a vocês por imposição. Todos os líderes aqui foi orado por você, foi imposto as mãos sobre você. Você é um líder, você é um diácono, você é um colírio, foi colocado as mãos sobre você. Então cuide das pessoas que Deus tem confiado a você, não por obrigação, por imposição, mas com alegria. Amém? Com alegria, com prazer, com sentimento de, cara, eu sou um privilegiado. Olha as pessoas, uma família, duas, querido, uma família Deus confiou a você, um casal, dois, cara, faça o melhor possível, e Deus vai te acrescentar mais, sabe? Precisamos entender isso. E às vezes nós olhamos, essa pessoa é problemática, eu só tenho 2 casais na minha célula, pastor, mas vou falar um negócio para o senhor, eu tenho 3, eu trocaria os 3 por 1, porque os 3 dá mais canseira, dá mais trabalho do que 1. Então vai orar, irmão, vai profetizar, vai declarar sobre eles, ore, a oração vai mudar o cenário que você está vivendo, sabe, irmãos? Presta bem atenção, eu vivi uma experiência com a minha família, numa área que nós estávamos enfrentando dificuldade, e Deus me deu uma direção. Eu reuni a minha família e nós colocamos um propósito em oração diante de Deus. Irmão, a resposta foi em 24 horas. 24 horas. A oração, ela produz um efeito no mundo espiritual que às vezes 1 mês, 2 meses, 1 ano de palavra não produz. E é isso que nós precisamos entender, sabe? O problema da célula não são os membros, é meu problema. Se o membro da minha célula está pecando, eu estou pecando, porque eu sou membro do mesmo corpo. Se ele está sendo negligente, o pecado da negligência é meu. Senhor, me perdoa, nos perdoa, nós estamos pecando contra Ti, nós estamos sendo negligentes, é nosso. Irmão, preste atenção, não fuja daquilo que Deus tem para você. Ao longo da Bíblia, você vê pessoas que tentaram fugir, não foi legal. Eu preguei uma palavra uma vez aqui na igreja, por que Deus insiste com algumas pessoas? Querido, se Deus tem algo para fazer através de você, Paulão, vou te falar um negócio, não fuja, não vai ser legal, a experiência não é legal de quem foge, não fuja, porque a palavra do Senhor nos adverte, Deus não tem prazer naquele que retrocede. Quem colocou a mão no arado não pode voltar para trás. Você já colocou, então pega no arado e bola para frente, não retroceda. Porque sabe o que é não ter prazer? É não ter alegria. Você já imaginou Deus olhar para você e falar assim: Letícia, eu não tenho prazer em você porque você retrocedeu? Você aguentaria ouvir isso de Deus? Mas é o que a palavra está dizendo. Quando um líder retrocede, ele está ouvindo de Deus assim: eu não tenho alegria na sua vida. Você não entendeu? Quando um líder retrocede, Deus está falando para você assim: eu não tenho alegria na sua vida. É a palavra que está dizendo, não é o pastor Alvino. Às vezes nós achamos pesado isso, achamos forte, mas é Deus que está dizendo. Sabe, irmãos? Pastor, o que é ser um bom líder? Quem é um bom líder, né? Ser líder é algo ligado diretamente ao compromisso de sacerdote, como eu falei lá atrás, ao entendimento de que ser membro do corpo de Cristo, embaixador, servo, ministro do Senhor, embora alguns sempre digam: eu não quero mais ser líder, pastor. Pastor, eu não quero ser líder, foi um erro. Eu quero te dizer algo: todos são chamados a liderar alguma coisa na sua vida, na família, na igreja, nos negócios, a liderar o seu tempo, a liderar a sua carteira, seus negócios, a liderar suas amizades, porque Deus criou o homem para liderar, para governar, como eu li lá atrás, e Jesus restaurou isso, trouxe o padrão original. Todos são chamados a testemunhar, e aí a cumprir o ID, cumprir a grande comissão, a liderarem o reino de Deus. E é muito complicado para mim, irmão, entender isso. Você imagina para Deus? Tem pessoas que têm uma habilidade sobrenatural para liderar lá no mundo. Pessoas antes de se converter, lá no mundo, irmão,
é próximo no negócio, é chefe na empresa, é gerente, é supervisor, é dono, é isso, é aquilo, mas na igreja, irmão, não quer fazer. Na igreja, acha que não, se converte, chega aqui, senta no banco, e só dá trabalho. Não quer fazer, mas tem o dom natural da liderança, Deus deu, mas na igreja a pessoa não quer executar. Deus vai cobrar, irmão. Deus vai cobrar, porque no reino nós não fazemos com a nossa força, nós fazemos na dependência do Senhor, para sermos bem-sucedidos. A ausência de liderança para células nas igrejas locais hoje, elas têm razões identificadas do fato de que muitos homens deixaram de lado a visão original do sacerdócio, como eu falei lá no início da palavra, na introdução. Como há uma crise de liderança no mundo, porque muitos homens, querido, olha para as famílias. Você sabia que quase 70% dos lares são as mulheres que sustentam financeiramente os lares? Você sabia disso? É isso aí. É muito sério, irmãos. Muitas mulheres vai para os consultórios de psicologia, você vai ver a fila de atendimento, são mulheres sobrecarregadas com a tarefa de manter o lar em equilíbrio. Vai conversar com as mulheres espirituais dentro das igrejas. Eu converso com os pastores. O que é que nós fazemos para alcançar os homens? Porque são mulheres que estão cansadas, muitas mulheres cansadas, porque elas estão carregando o peso espiritual, o peso ministerial. E se você falar para elas assim, você pode escolher, elas falam assim: se eu pudesse, eu faria como Jesus. Seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor. Porque nós vemos isso, sabe, queridos? Isso é lá no mundo, é na igreja. A igreja é o cenário do mundo, irmão. Não é o cenário do mundo nesse aspecto, é o cenário do mundo. O que está lá fora reflete na igreja, porque a igreja é composta de pessoas, de famílias, de gente. E nós precisamos chamar a responsabilidade, querido, a passividade desse tempo, o materialismo. Tem muitas pessoas dentro da igreja, irmão, servindo a mamon e não sabe, ou se sabe, ou faz de conta que não sabe, mas na verdade o Deus dela é mamon. Eu sei, irmão, o que eu estou te falando. Muitas pessoas que estão dentro da igreja servem a mamon, são materialistas, são avarentos, amam o dinheiro, amam a riqueza, são materialistas na sua essência, não têm um coração em Deus na questão financeira. Isso é muito sério, porque Deus não deixa, ou você precisa escolher, ou serve a Deus ou a riqueza, ou a mamon. É o único Deus que tem na Bíblia que se compara a outro Deus, é as riquezas. Pessoas que não conseguem liderar a sua rotina diária ao ponto de entender que tempo de Deus é de Deus e tempo das coisas dessa terra é dessa terra. Não conseguem entender isso. Mamon está governando a vida delas. É fácil ouvir isso? Não é fácil. As pessoas não querem ouvir isso, porque acha pesado, acha forte, acha que é o pastor ouvindo. Não é, é o que a Bíblia está dizendo. Se na sua agenda não cabe aquilo que é mais precioso que Deus comissionou a você, quer te dizer algo: você está sendo governado por mamon. A avareza está tomando conta da sua vida. Se pessoas não conseguem dar a Deus o que é de Deus, na questão espiritual, na questão material, na questão financeira, tem gente que não consegue ser ofertante, tem gente que não consegue entregar o dízimo,
Entra mês, sai mês, entra ano, e a pessoa está enrolada, não consegue ser fiel no dízimo, tem roubado a Deus. Líderes roubando a Deus, mês após mês. Outros têm espírito de Ananias, mentindo. Dá aquilo que ele acha que é de Deus, e está mentindo a Deus, e estão morrendo. E por que eu estou morrendo? Dízimo é a 10ª parte do que você ganha, não é uma parte que você acha que você tem que dar para dar uma satisfação para o pastor ou para o tesoureiro da igreja. Esse é o espírito de Ananias de Safira. Vamos chegar lá e vamos falar que foi isso aqui. Sabe, queridos, a verdade precisa ser dita. Talvez tem muitas pessoas que estão morrendo por causa disso, porque o Deus dela é o Deus desse século, do materialismo, das riquezas. Mamon está governando a vida delas. Pastor, se eu for fiel no dízimo, eu não pago a minha despesa. Irmão, seja um mordomo fiel, Deus vai honrar você, porque Deus é Deus, Ele é o nosso Jeová Jiré, Ele não vai deixar você passar necessidade. Você não precisa roubar a Deus para honrar seus compromissos. Sabe, irmãos, precisamos entender isso, porque líderes, porque homens estão mortos espiritualmente, mortos nos seus ministérios, porque talvez o Deus deles seja outro. Por isso eles não conseguem se levantar como líderes. Sabe, irmãos, um verdadeiro sacerdote, ele entende o seu papel. A passividade, o materialismo das pessoas desse século, por falta de compreensão do chamado, da grande comissão, está gerando uma sociedade passiva, acomodada. Sabe, irmãos, outras prioridades da vida, que não é o reino de Deus, não fazer a vontade de Deus. Os meus sonhos estão em primeiro lugar. Irmão, você sabe desse testemunho 300 vezes. Eu conquistei um sonho que eu sonhei por 8 anos, e o dia que eu conquistei o sonho, irmão, o dia que eu conquistei o sonho, Deus falou no meu coração: está feliz? Está satisfeito? Agora eu vou te levar para sonhar os meus sonhos, porque eu realizei os seus, mas não era isso que eu tinha para você. Eu quero que você realize os meus sonhos. Meus sonhos é vida. Eu entendi. Sabe, queridos, coloca os sonhos de Deus em primeiro lugar na sua vida, irmão, e aí consequentemente os sonhos de Deus virão à existência. E o sonho de Deus para você, querido, é muito além daquilo que você possa pensar ou imaginar ou sonhar, porque é o que diz a palavra. O que Deus tem para você é muito além disso, e às vezes nós estamos tão rasteiros, em sonhos tão, sabe, naturais, tão terrenos, e não estamos vivendo os sonhos de Deus. Precisamos entender isso. Tem uma frase muito interessante, né, que diz assim: as muitas facilidades produzem pessoas frágeis. Quanto mais a coisa está fácil, mais a pessoa é frágil. Basta olhar para essa geração. Muitas facilidades, irmão, acesso a todo tipo de conhecimento. Estamos diante de uma geração frágil. Você sabia que 1/3 das pessoas que cometem suicídio está entre os 15 a 20 anos? É nessa geração frágil, mas facilidade, irmão, como nunca. Filhos que ficam em casa até 20, 23, 24 anos, fazendo faculdade, papai bancando, irmão, mas não aguenta nada, tudo em depressão, tudo frágil, uma fragilidade, irmão. Tem tudo, o mundo ali na palma da mão, mas é uma fragilidade, irmão, porque as muitas facilidades produzem pessoas frágeis. A igreja não é diferente. Quanto mais a gente facilita a vida das pessoas, quanto mais a liderança ela é facilitada, mais as pessoas são frágeis. Hoje um pastor não pode cobrar do que cobrava na minha geração. Irmão, se eu for cobrar da liderança de hoje o que era cobrar de mim, não sobra um, eu tenho certeza. Duvido que sobra algum.
Duvido. Não estou falando que eu sou melhor do que você. Gerações. Meu pastor chegava para a gente numa semana e falava assim: domingo que vem, 8 horas da manhã, eu quero todos vocês aqui, em jejum. E ele levava a gente, levava para a chácara, irmão. Eles ficavam o dia todo lá em jejum. Eu tinha 3 filhos pequenos, e eu ia com meus filhos, ou então às vezes, quando eu precisava, eu deixava. Era jejum o dia todo, era orando, marchando, já vinha direto para a igreja, irmão. Mas a igreja, irmão, crescia assustadoramente. A minha célula multiplicava 3 vezes por ano. Tinha resultado. Sabe, irmãos? Vai fazer isso? Ah, pastor, eu não posso. Mas tem um compromisso. Não dá para mim. Domingo jejuar, pastor, é dia de almoço, é minha sogra, é minha mãe, é meu pai, é meu irmão. Não dá, não precisa disso. É exagero, é muito radicalismo. Cada um vai ter um discurso, irmão. Cada um vai ter um argumento. Sabe, irmãos? Então, as muitas facilidades têm produzido fragilidade em nós. E eu estou falando de mim mesmo. Eu, como pastor, as muitas facilidades hoje modernas estão me fazendo um pastor muito frágil. E eu não estou satisfeito com isso. Eu estou muito frágil em algumas coisas. Eu não estou satisfeito com isso. E nós precisamos entender, querido, é tempo de sacudir a poeira, de bater o pé, sabe, irmão? Atitudes erradas diante da possibilidade de liderar uma célula. Muitas pessoas têm essas atitudes erradas, sabe? Não sou capacitado para liderar, pastor. Os argumentos das pessoas, eles não mudam. Sabe de onde eu tirei essa parte aqui agora? De um livro de liderança de célula. O discurso é o mesmo. Você sabe o que é o discurso das pessoas? Quando não são bem sucedidos, quando a célula não foi o que ele queria, pastor, não estou sendo bem sucedido. Sabe por quê? Que eu descobri que eu não sou capacitado para liderar uma célula. Em vez de olhar para ele e falar assim: cara, eu estou errando. Ainda chama, sabe aquele cara que quer terminar o namoro? Você é a melhor pessoa do mundo, eu não mereço você. Você é tão bom, você é tão boa, que não é para mim. Tem muitos líderes que, para sair, para retroceder, é eu que não sou capacitado. Então a palavra está mentindo. Porque a palavra diz que o Senhor nos capacita. Sim ou não? A palavra mente? Não. A palavra diz que de nós mesmos nós não somos capazes de coisa alguma. Então, se não somos capazes de coisa alguma, é de coisa alguma. Então, tudo que nós fazemos, a capacidade vem do Senhor, principalmente liderar a casa do Senhor. Amém, Mivan? Então, devemos conhecer e utilizar os dons que Deus nos deu. Quando Deus já nos capacitou, Ele não aceita desculpa, querido. Então, esses argumentos é como um argumento de alguém que quer terminar um namoro. Irmão, você não está namorando, você tem uma aliança. Você tem uma aliança com Deus, sabe? Então, outro argumento que as pessoas dão quando elas querem sair fora, da liderança: não estou disposto mais a liderar. Não, a sua vida não é sua, você não pode fazer essa escolha. Se Deus nos deu dons e habilidades para liderar, querido, então quando eu decido por mim, eu estou desobedecendo diretamente. Eu estou sendo aquele servo infiel que enterrou o talento, que enterrou o dom, que enterrou o chamado. Pastor, meu dom é outro, não é liderar a célula. Liderar a célula não é dom. Liderar a célula é quem nós somos na essência como igreja, sabe? Precisamos entender, liderar a célula não é ministério, é quem nós somos na essência. Pastor, eu já estou no ministério, por isso que eu não estou no ministério da célula. Não, liderar a célula não é ministério. Liderar a célula é quem nós somos como igreja. E nessa retomada eu quero te dizer algo. Eu estou passando por todas as áreas da igreja. Domingo é meu encontro com Deus e o louvor.
vai ser bênção, de 8h30 às 12h, vai ser bênção sobre bênção, amém? E é o seguinte, irmão, a aliança que eu estou fazendo com vocês é uma só. Vamos retomar os relatórios, e se qualquer pessoa que está em um ministério da igreja não estiver ativo na célula, ele será convidado a ficar um tempinho fora do ministério. Se ama o ministério do louvor, tem que estar atuando na célula. Pode ser quem for, não está? Então vai ficar um tempinho no banco, porque nós somos uma igreja em célula. Está no ministério das crianças, está ensinando, você precisa estar envolvido na célula. A grande multidão não, irmão, a multidão não. Amém? Eu não vou falar isso como eu falei para a igreja, ninguém é obrigado a nada. Tem um irmão, pastor, fulano de tal, não quer ir para a célula, o irmão ama ele do mesmo jeito, continua orando, um dia ele vai. Amém? Mas líderes, pessoas que estão envolvidas na liderança, em ministérios, em redes, esses têm que estar envolvidos na essência da igreja, que é as células. Quantos estão compreendendo? Amém? Precisamos ter isso é um direcionamento, e vamos andar assim. Amém? Pastor, o senhor está bravo? Não, estou dando direcionamento, como vamos andar nessa retomada. É tempo. Eu conversei com o pastor Samuel, queridos, 2 horas, só sobre retomada, e tudo isso que eu estou fazendo aqui, ele falou: Alvino, estou fazendo a mesma coisa, e essa retomada é um desafio para nós como pastores. Muitas coisas nós temos que relembrar a liderança e a igreja, porque foi 1 ano e meio, as pessoas dispersam, muitas coisas as pessoas esquecem. Então nós temos que falar sobre quem nós somos, sobre princípios, sobre fundamentos nessa retomada, para as pessoas entenderem que é tempo de retomar, e vamos experimentar sim o agir de Deus. Amém? O líder de célula tem sobre seus cuidados o que a igreja tem de mais valioso. O que nós temos de mais valioso são nós, as nossas vidas, pessoas, vidas. Sabe o que tem de mais precioso aqui nessa terra, irmão? São as vidas, são as pessoas. E Deus confiou a você. Deus confiou a você. Sabe as pessoas que Jesus morreu na cruz? Ele confiou a você. Ele morreu por você e confiou a você cuidar delas. Olha o quanto você é precioso, olha o quanto você é importante para Deus. Sabe, irmãos? Talvez você fale assim: pastor, não sei pregar, não tenho uma boa palavra. Sabe orar? Começa a orar, começa a profetizar, começa a visitar. Você vai ver que a coisa vai fluir. Você vai ver que quando você abrir a boca, você vai ver que a coisa vai acontecer. Amém ou não amém? Precisamos entender, querido, que estamos crendo nesse tempo. Para isso nós precisamos nos preparar para a colheita, e preparar para a colheita passa por uma redefinição do nosso papel, de quem nós somos. Se queremos uma colheita e estamos profetizando ela, nós precisamos redefinir algumas coisas, organizar algumas coisas, para que aquela palavra que eu preguei, que você vai pregar amanhã, que a igreja cresça ajustada. Algumas coisas precisam ser colocadas nos eixos, algumas coisas precisam ser colocadas para que ela cresça ajustada, com direcionamento, amém? Com organização, porque não tem como uma coisa crescer de maneira desajustada, de maneira desorganizada. Ela precisa ter organização, precisa passar por ajustes. O Senhor promete derramar o seu Espírito nesses dias. Quando nós olhamos para Joel capítulo 2, versículo 19 e 24, antes de profetizar o enchimento do Espírito Santo para Israel, querido, para todos os povos, o profeta Joel, ele profetiza algo antes. Ele profetiza uma colheita, ele profetiza abundância. Então, queridos, nós precisamos tomar posse dessa palavra sobre nossas vidas. Haverá uma abundância, haverá um derramado do Espírito, haverá uma colheita. Amém ou não amém? Você crê nisso? Precisamos estar preparados, ajustados e profetizando essa colheita. Amém? Eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo. Joel 2, 19, 24. E deles sereis fartos, vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações, a vergonha. Olha, eu vou enviar para vocês uma colheita, uma fartura, uma abundância, e vocês não serão mais vergonha. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho,
e eu vou derramar do meu Espírito. Haverá uma colheita. Amém ou não amém? E nós seremos visitados com essa colheita, mas nós precisamos estar na brecha. Mateus 9,36. Lê aí, Renato. Com as multidões, ele compartilha delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Olha só, logo depois desse texto, Jesus faz outra observação, mas ele olha para a multidão, ele teve compaixão. Irmão, se Jesus há 2000 anos atrás olhou para a multidão e teve compaixão, porque eles estavam andando como ovelhas sem pastor, o que você acha depois de 2000 anos? A coisa melhorou ou piorou? Continua a multidão sem pastor, irmão. Tem muita gente andando perdida, muita raça de gente, irmão, andando perdida. Quantas pessoas morreram sem Deus na pandemia, irmão? Quantas pessoas morreram sem Deus? Antes de mandar os 12, Jesus olhou, e era uma multidão exausta. E uma das maneiras de nos prepararmos para a colheita é a oração. Em obediente ao mandamento de Jesus, obedecendo a isso, ele diz, aqueles que estavam ali ouvindo, ele fala no versículo 38, orai, rogai ao Senhor da seara, para que ele mande trabalhadores para a seara continua grande e os trabalhadores continuam poucos, e os poucos que muitas vezes têm, estão às vezes exaustos, desanimados, cansados e querendo desistir. E Jesus constatou isso, e hoje a constatação é a mesma. Então o que é que nós temos que fazer? Orar, para que o Senhor mande trabalhadores para a seara, para que os trabalhadores entendam que a seara é grande, ela precisa de ceifeiros, de trabalhadores dispostos a cumprir o propósito do Senhor. Sabe, uma das maneiras de entendermos isso é nos levantar em oração. Em João capítulo 4, 35, Jesus já aponta os campos que estão prontos para a colheita. Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos, vede os campos, já estão brancos para a ceifa. Jesus está falando de vidas. Irmão, levanta os teus olhos. Sabe a influência que você tem lá no teu trabalho? Prega o evangelho para essas pessoas, leva para a tua célula. Levar para a minha célula, eu tenho vergonha da minha célula, nem eu gosto da célula. Muda o relatório da tua boca em nome de Jesus. Se você não está gostando da célula, conversa com seu líder. Mas se você é o líder, percebe que as pessoas não estão gostando da célula, senta com ela e fala, o que nós precisamos fazer na nossa célula para melhorar? Para que ela seja atrativa. Porque a célula é o lugar onde nós trazemos as pessoas, que muitas vezes você chama para a igreja, precisamos resgatar essa visão, irmão, do início. Muitas vezes na igreja as pessoas têm resistência, na célula não, é um ambiente informal, vamos lá, na célula é legal, você vai gostar. Mas eu sou membro da célula, eu sou líder, eu sou co-líder, e eu preciso criar esse ambiente, para que as pessoas tenham liberdade de trazer as pessoas, sabe, irmãos, precisamos entender, e levantar os nossos olhos, irmão, a colheita está aí, e cadê os frutos? Por que nós não estamos colhendo? Quero te falar uma coisa, estamos orando pouco, pastoreando pouco, cuidando pouco, e sendo negligente. O pecado é nosso, é meu, é seu, o pecado é nosso, a culpa não são das pessoas. Amém ou não amém? Nós estamos errando, eu estou errando. E nesse tempo nós precisamos ajustar essas coisas, sabe? A ordem do nosso Senhor é para irmos e fazermos discípulos, querido. Não é para fazer apenas pessoas convertidas, fazer movimentos evangelísticos e abandoná-los. E o que estamos esperando para fazer isso? Sabe? Quando nós entendermos o que Efésios 4, 11 e 12 diz sobre o ministério pastoral, que é nos equipar para o ministério do serviço da casa de Deus, nós vamos ouvir mais nossos pastores, nós vamos dar atenção aos seus pedidos, e os seus pedidos não serão um fardo, não serão um peso. A convocação dos nossos pastores não será para nós, o meu Deus, o que agora, não.
Sabe, nós precisamos entender isso. Os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios agradecem a perseverança dela. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meus Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. A igreja que se reúne na casa dessas pessoas, saudai todas elas, porque tem igreja em casa, tinha igreja nos templos, tinha igreja em todo lugar. Por que somos em célula? Porque é bíblico, facilita o cuidado, facilita o engajamento, facilita o pastoreamento, facilita a questão do aspecto de sermos igreja e estarmos lá fora. É uma estratégia de evangelismo, de comunhão, de alcançar as pessoas e integrar as pessoas. Por isso somos células. E de formação de líderes, porque é na célula que nós formamos líderes. Por que as células não crescem? Porque nós não estamos formando líderes nas células. Não estamos formando líderes, estamos ali só consumindo. Precisamos formar líderes nas células. Sabe, irmãos? A célula é o melhor lugar de formação de liderança. Amém? E é só isso que eu tinha para falar para vocês. Eu queria orar com vocês. Amém? Em nome de Jesus, feche seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer por esse tempo, por essa palavra. Queremos te agradecer porque até aqui nós vemos que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Se você concordar com a oração que eu fizer, você vai dizendo amém, e que assim seja. Amém? Vamos fazer uma oração de concordância. Senhor, eu quero te agradecer porque Tu tem cuidado de nós, mesmo diante das nossas falhas. Senhor, nos perdoa porque nós temos pecado contra Ti.